6h05, estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Eu quero chamar a sua atenção porque já começamos o programa com um assunto bastante sério. Vamos falar da tentativa de feminicídio registrada no dia 28 de janeiro no Centro Histórico de São Cristóvão. Registros em vídeo, em plena luz do dia, mostram um homem correndo atrás de uma mulher. Ele consegue alcançá-la e desfere vários golpes de faca. Ele consegue atingi-la. O homem que aparece na imagem é ex-marido desta mulher. No momento, ela estava matriculando o filho na escola. As forças policiais estavam passando, na verdade, uma guarnição da polícia que estava em patrulhamento. Identificou esse homem, prendeu esse homem no momento em que as agressões estavam acontecendo. Ontem, mostramos aqui no Cidade Alerta que a defesa dele, do homem que esfaqueou a ex-companheira em São Cristóvão, alegou que ele sofre de insanidade mental e que possivelmente teve um surto no momento do crime. A gente vai ver um trecho do que disse o advogado de defesa deste homem, o Bruno Ramos. Olha só. Que ele realmente sofre de transtorno mental. Inclusive, faz uso de medicamentos controlados, faz uso de medicamentos contra a depressão, contra a insônia. Então, o que nós acreditamos é que ele tenha tido um surto naquele episódio. Que a gente não sabe efetivamente qual foi a causa, qual foi a sua motivação de querer esfaquear sua ex-companheira. Um grupo de advogados está atendendo a vítima. Faz parte aí desse grupo a Niclésia Dias, advogada, criminalista, e também o Aloísio Vasconcelos. Eles estão debruçados, estudando, entendendo e defendendo esta mulher. E eu vou chamar ao vivo o repórter Lucas Moura, que está junto com eles, porque muitas coisas eu ainda não consegui entender. Uma delas é em relação a esse relatório de insanidade mental. Como ele foi feito tão rápido? E uma outra pergunta que fica é: ele teve sanidade para prestar depoimento depois à polícia, dizendo que terminou com ela porque ela não queria lavar as roupas dele? Enfim, eu queria entender que relatório é esse. Mas quem vai explicar para a gente melhor é o repórter Lucas Moura, que já está aqui na cena. Boa noite, Lucas. A gente já conversou um pouco aqui no bastidor. São muitas dúvidas que ficam, porque esta mulher é um risco eminente se esse homem for solto, né? A gente sabe que uma pessoa que esfaqueia uma outra em plena luz do dia é capaz de qualquer coisa. Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, esta é exatamente a maior preocupação de todos nós, inclusive dos advogados que você já citou, mas eu apresento a quem está em casa nos acompanhando. Estão aqui o Aloísio Vasconcelos e também a Niclésia Dias, são da equipe de advogados que está defendendo, ou melhor, defendendo os interesses da Cristiane. A gente conversa com eles a partir de agora. Boa noite, sejam bem-vindos ao Cidade Alerta Sergipe. E a gente já começa com o principal questionamento de toda essa história. Que relatório é esse que o advogado de defesa do fragranciado diz que tem, que prova que ele sofre de transtornos mentais? Esse relatório realmente existe? Boa noite, Lucas. Boa noite, Marina Sena, e a todos os telespectadores do Cidade Alerta da TV Atalé que nos assistem. Existem, sim, 2 relatórios nos autos do processo. Um relatório que foi feito na cidade de São Cristóvão no ano de 2021, e existe também um relatório atual feito agora no dia 30 de janeiro do ano de 2022. São relatórios conflitantes que apontam patologias clínicas diversas. E esses relatórios não têm o poder, não têm o condão de garantir que o flagranteado sofre
ou está em um estado de insanidade mental. Vamos pontuando aqui, essa é a primeira questão. Existem relatórios. Existem relatórios. Mas esses relatórios, eles não possuem legitimidade. Não possuem o poder de auferir que o flagranteado é inimputável mental, que ele não sabia o que ele estava fazendo naquele momento. Para além disso, os relatórios eles apresentam conflitos, diagnósticos diferentes. Diagnósticos diferentes. No primeiro relatório da cidade de São Cristóvão, é apontado uma CID F19.2. Já no relatório feito no Copajaf, pela psiquiatra daquela unidade prisional, ela aponta uma CID compatível 20.0, que é a esquizofrenia paranoide. São patologias clínicas diferentes. A gente já visualizou contradições nesses relatórios. Observamos também mais uma contradição, mais uma desobediência da lei. Foi determinado, na audiência de custódia, pelo o juiz Pablo Moreno Carvalho da Luz, que o flagranteado fosse submetido à avaliação médica pela SEJUC no prazo de 24 horas, a fim de verificar se o mesmo está no pleno gozo de suas faculdades mentais, não podendo ser encaminhado para o presídio estadual, ou se está inimputável, devendo ser encaminhado ao HCTP, conforme determina o ofício circular 153 de 2021. O que foi feito? O flagranteado foi conduzido ao Copajaf e foi submetido a uma avaliação, conforme o relatório médico aqui, a uma avaliação pela doutora Maria Helena, e depois ele foi encaminhado ao HCTP. Só que foi descumprido a lei, porque no ofício circular de abril de 2021, da lavra do desembargador Diógenes Barreto, aponta que somente será admitida a internação de autor de infração penal no HCTP, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado de Sergipe, após a indicação apresentada em relatório emitido por médico psiquiatra, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado, sendo este lotado na citada unidade de custódia ou pertencente à rede pública de saúde. Ou seja... Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Com todo respeito ao Copajaf, a quem administra o Copajaf, a empresa que é responsável pela administração do Copajaf, a doutora Maria Helena, não está apta a fazer um relatório e que esse relatório tenha o poder, tenha a condão de apontar dados clínicos para uma transferência para a unidade prisional do HCTP. Para além disso, o relatório dá indícios, não se está dizendo que é isso que aconteceu, de que é um diagnóstico prematuro. É um diagnóstico muito prematuro, porque em uma única entrevista, isso a psiquiatria forense explica, não é este advogado, nem este advogado que diz isso, mas sim a psiquiatria forense que explica que em uma única avaliação de alguns minutos você possa clinicar ou diagnosticar uma pessoa que sofra esquizofrenia. Mariana, eu vou voltar com você, eu sei que você quer interagir com a gente, nós seguimos aqui à disposição, pois não? Eu quero, Lucas, só destrinchar essa história para que fique bem claro para quem está assistindo e para mim também, tá? Então eu vou fazer algumas perguntas que talvez ele já tenha dito e que para mim ficou um ruído aqui. Você que está assistindo agora, o Cidade Alerta, é de extrema importância que a gente saiba que em muitos casos de violência contra a mulher e feminicídio, o argumento do acusado é de ter algum distúrbio mental, de ter algum sofrimento mental. Então esse foi o argumento dado pelo homem que esfaqueou uma mulher que estava tentando matricular o filho na escola. Mulher essa, ex-esposa dele, que ele, em depoimento para a polícia, no mesmo dia que foi presa em flagrante, disse que terminou com ela porque ela não esquentava a comida direito, não lavava a roupa direito, esse tipo de argumento. E aí a gente chama os advogados aqui, Lucas traz aqui para a gente essa informação, de que uma psiquiatra, e aí eu gostaria, se eles estiverem me ouvindo, né, que eles confirmem, ou você também, Lucas, para ver se eu entendi direito, que uma psiquiatra do Copajaf, em uma única entrevista, deu um laudo de esquizofrenia. É isso que aconteceu? Uma única entrevista, uma psiquiatra colocou
este homem como um esquizofrênico e a pergunta: o que deveria ter sido feito para ter um diagnóstico como esse? E diante disso, o que se pode ser feito? Muito bem, a pergunta e o questionamento que a Mariana faz, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, o áudio que está aberto aqui, Mariana, está um pouquinho baixo, mas eu ouvi com atenção. Só para confirmar, a informação que se tem então é de que uma profissional, uma psiquiatra do Compajaf, teria emitido com uma única entrevista um laudo de esquizofrenia. Um relatório apontando que o flagranteado possui sinais, características, patologias compatíveis com a CID 20.0, que é a esquizofrenia paranoide. Então isso aconteceu em apenas uma Isso aconteceu uma consulta? em apenas uma única entrevista, que no entender destes advogados, uma forma muito prematura de ter sido feito esse relatório. Esse relatório serviu para que o flagranteado fosse transferido para o HCTP em discordância com o que diz o ofício circular do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, onde prevê a obrigatoriedade do médico da própria unidade psiquiátrica. Ele deveria ser avaliado pelo médico do HCTP. Então aqui nós temos duas questões. A primeira é o seguinte: do ponto de vista burocrático, vou usar essa expressão para que fique claro para quem está nos acompanhando. Essa psiquiatra, ela não tem a autonomia, no sentido de legitimidade, para emitir o laudo que possa ser utilizado para a transferência dele. Para emitir um relatório. Certo. Para emitir um relatório que sirva para transferência. Que subsidiaria uma possível transferência ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. O profissional adequado seria o profissional do HCTP. Do HCTP. A unidade para a qual ele iria caso esse relatório realmente existisse. Isso. E para além disso, existe uma outra questão, que é o questionamento que a Mariana faz, e eu acho que é isso que está na cabeça de todo mundo. Que aí já é uma questão muito mais prática mesmo, de em apenas uma entrevista esse laudo ser emitido. Parece uma situação prematura. Esse relatório, obrigado. Parece uma situação realmente muito prematura que esse relatório seja emitido em apenas uma consulta ou uma entrevista. Mas, diante disso, o que é que vai poder ser feito a partir de agora? O que é que vocês pretendem fazer? Além disso, o que a gente percebe também é que no fatídico dia, no dia 28 de janeiro deste mês, momentos após ao fato acontecer, o flagranteado foi ouvido na delegacia. O flagranteado foi ouvido na delegacia. Audiência de custódia, né? Não, foi ouvido na delegacia na cidade de São Cristóvão, sim, na presença do seu advogado. Está aqui na presença do seu advogado, na presença do nobre colega. O advogado assina. O advogado assina. E ele fala claramente o que aconteceu. Ele fala sobre a relação do casal. Ele fala que se arrependeu. Isso no dia 28, às 14 horas. Quando ele é ouvido na entrevista do Compajaf no dia 30, ele disse que não se lembra mais de nada. Ele disse que não se lembra mais de nada. Aí ele é diagnosticado com a CID compatível 20.0. Ou seja, logo após o crime, ele tinha total consciência, falava sobre, disse inclusive, mostrou remorso, né? Disse que tinha se arrependido, dava sinais de lucidez. Aqui. Fica à vontade. Está na página 27 dos autos. E o flagranteado fala que por 10 meses conviveu amorosamente com Cristiane na casa da avó do interrogado, em Vila Nova, São Cristóvão, não sabendo precisar o número. Que desta relação não adveio filhos, que o interrogado não tem filhos de outra relação, que afirma que há 27 dias Cristiane rompeu a relação. Ele sabe até o número de dias de quando estava separado da Cristiane. Isso foi ele que afirmou, que foi assinado por ele e por seu advogado. Continuando, ele afirma, pois estavam tendo inúmeros problemas em virtude de Cristiane não querer lavar suas roupas e não permitir que o interrogado vigiasse seu celular. São palavras dele. Que hoje Cristiane estava mangando da sua cara e, por tal motivo, enfiou a faca nela. Que Cristiane arremessou a cadeira do interrogado, que não sabe em que local desferiu as facadas em Cristiane, mas afirma que não queria matá-la, pois se assim quisesse, já o tinha feito. Que Cristiane não deu o devido valor ao interrogado, pois o interrogado permitia que ela levasse comida
da casa da sua avó, da casa da avó dele, gás para a família dela, que afirma que tem problemas mentais e alguns dias não toma um remédio controlado prescrito pelo médico. Ou seja, ele estava lúcido e consciente no momento do fato. Ele previu toda a situação. Existe tinha consciência, tanto é que ele descreveu tudo depois com detalhes, inclusive. Com riqueza de detalhes. A própria Cristiane, quando ela falou, ela disse que já estava sendo perseguida por alguns dias. E outro fator, doutor, me permita, que prova essa lucidez dele no momento do ato, e a gente estava conversando aqui um pouco antes, é que no momento que a guarnição policial chegou ao local e disparou os tiros para cima para poder conter a ação, né, para poder evitar que algo de pior acontecesse, no momento do disparo ele parou, cessou. No primeiro sinal emitido pelo policial, que foi o comando de voz e o disparo, ele cessa a agressão. Se, segundo a psiquiatria forense, se o ser ele está cometido de um surto, ele não obedece a ninguém, ele não reconhece nenhum sinal. E ele para, ele cessa a ação. No momento que ele cessa, é uma demonstração que ele tinha consciência do que estava consciência do que estava fazendo. E para que fique bem claro, a psiquiatria forense, e existem várias decisões no STJ, no STF, não podemos aceitar que esse indivíduo seja considerado insano e que não venha responder o processo penal. Ele tem que responder sim o processo penal, ele tem que ser pronunciado, ele tem que ser condenado para que outros casos como esse não venham a se repetir aqui no Estado e que outros homens venham também a usar essa desculpa de insanidade mental. Porque o que se tem estudado, o que se tem que ver, é que no momento da ação ele teve a livre e espontânea consciência de querer o resultado final, que era a morte da Cristiane. Eu aqui gostaria de agradecer o espaço de vocês e agradecer também a atuação de forma brilhante do policial, um policial que demonstrou muita lisura, muita honra, muito respeito com as pessoas que estavam ali, respeito com a vítima e respeito também com o flagranteado. Foi um ato de bravura, que nossas autoridades até reconheçam esse ato e que, se possível, promova este policial. Ok, eu agradeço por enquanto, mas sigam aqui com a gente, porque a Mariana quer interagir mais uma vez, tem mais alguns questionamentos, pois não, Mari? Sim, já falei bastante, inclusive, do que ele falou aí, da atuação dos policiais. Parabenizei, homenageei aqui bastante também. Mais uma vez eu reforço a fala aí do advogado. O que eu quero entender é o seguinte, Lucas, você está ligando agora, estamos falando justamente sobre um relatório que diz que o homem que esfaqueou a ex-esposa em São Cristóvão tem insanidade mental. E aí eu quero saber o seguinte, essa psiquiatra que deu esse laudo, ela tem acesso a essas outras informações de que na hora do flagrante ele obedeceu e se ele realmente estivesse em surto ele não obedeceria ao chamado da polícia? Existe a possibilidade de fazer outro exame, outro laudo, já que o advogado está nos passando que essa responsabilidade seria do hospital de custódia onde ele está? Muita coisa, né, que eu falei aí. Mas eu acho que deu para entender. A pergunta que a Mariana faz é em relação a justamente... Vou tentar transferir qualquer coisa que você me chama que eu complemento. Mas o questionamento que a Mariana faz é muito no sentido de saber de que forma esse laudo, esse relatório emitido pela psiquiatra foi produzido. Se ela tinha acesso, por exemplo, a esse depoimento que foi dado por ele na delegacia, em que ele demonstrava naquele momento que tinha lucidez. E para além disso, né, além de como esse relatório foi feito, se há a possibilidade de que outro relatório seja feito. Eu já emendo também para saber o que é que vocês desejarão fazer a partir de agora, né? Então, nós acreditamos que a psiquiatra responsável pelo laudo, pelo relatório, não teve acesso, fez tão somente uma entrevista pessoal em uma das salas lá do Copajaf e emitiu esse relatório. Iremos peticionar no sentido de mostrar todas essas contradições, de propor ainda ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário o retorno do flagranteado ao presídio comum, porque ele tem que estar lá,
Porque no momento da ação, no momento do cometimento do delito, ele tinha plena e total convicção do que estava fazendo, do que estava por fazer. Então, os advogados que assistem a senhora Cristiane entendem isso, e é isso que nós iremos buscar. Iremos peticionar, iremos solicitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário que exista o retorno, porque ele está lá de forma errada. A determinação do juiz da audiência de custódia não foi cumprida. Ele está lá no hospital, no HCTB, de forma errada. Ele tem que retornar, porque ele não foi examinado por quem de direito. E também não houve, como bem pontuado na pergunta, uma observação do antes, do passado. Isso é muito temeroso, é muito frágil você avaliar uma pessoa tão somente agora, sem ver as provas, os vestígios, todo o arcabouço probatório da conduta do antes e do depois. E, além disso, a gente reforça ainda a informação inicial, aquela que veio lá do início, de que, para além de todas essas questões, da questão da burocracia, né, da pessoa certa fazer o laudo que não foi respeitado, do laudo ser prematório também. Do relatório ser prematório, prematuro. Para além de tudo isso, nós ainda temos a questão de que em 2021, ele teve um laudo emitido. Um relatório emitido pelo... relatório de que era outro CID. Era outro CID e fazia outro tipo de acompanhamento e outro tipo de uso de medicação. Está tudo isso no processo. Está tudo isso no processo. E o que a gente vê também é que não houve uma atenção à própria vítima. Porque a preocupação que a gente vê nesse momento é tão somente com o flagranteado. Porque a eficácia estatal deveria ser para confortar e trazer uma paz de espírito para a vítima. E não se preocupar se nesse momento o senhor flagranteado estava ou não, possuidor de alguma patologia clínica. As autoridades, eu clamo aqui, uma atenção maior às vítimas. Às vítimas. Porque de tudo que tem nos autos, de tudo que está aprovado, de tudo que foi produzido, de toda a prova técnica, dos depoimentos colhidos, é fácil de se perceber que o flagranteado não possui déficit mental nenhum. Isso é fácil, é uma percepção muito fácil. Basta observar até o próprio depoimento. Ele relembra exatamente quantos dias estava separado da Cristiane. Agora eu gostaria de ouvir a doutora Niclésia também. Doutora Niclésia, porque já ficou claro que vocês irão naturalmente peticionar toda essa situação, mas eu gostaria de ouvi-la como especialista de casos dessa natureza. É comum, né, que homens que praticam agressão contra a mulher, que agridem mulheres, enfim, nesse caso nós tivemos uma tentativa de feminicídio, que aleguem depois insanidade mental, problemas mentais. Isso é muito comum, né, doutora? Infelizmente, sim. Infelizmente, isso é uma tese de defesa usada pelos advogados, e aí eles prematuramente se embasam em relatórios assim, como já está visto aqui nesse caso. Para a gente poder deixar claro a todos que estão em casa, caso de fato o processo siga por essa linha de que ele é inimputável, quais são as chances reais de ele voltar ao convívio social ou de pagar algum tipo de pena em casa, enfim, de voltar à sua residência? Como é que funciona? A que risco essa mulher está exposta caso ele seja colocado como uma pessoa que realmente tem transtornos? Então, o procedimento é o seguinte: a gente vai pedir os exames corretos de insanidade mental em autos apartados. O perito vai ter um tempo de 45 dias. Se não for necessário, o próprio juízo ele prolonga mais. Então, primeiro tem que ver a veracidade do que está sendo alegado, mas não de uma forma tão prematura como foi agora. Como o doutor Aloysio falou, a gente vai peticionar, vai pedir uma providência, vai pedir diligências mais afirmes para que a gente possa ter tranquilidade e realmente poder atuar com mais decisão nesse caso. Ok, eu agradeço a participação de vocês dois. Mariana, volto com você. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Eu quero dizer para vocês que essa dupla aí é fera, a Niclésia Dias e o Aloysio Vasconcelos. A gente vai estar acompanhando esse caso, porque aqui a gente dá vez e voz à vítima. A gente também ouviu o advogado de defesa do acusado, mas agora a nossa preocupação é com a Cristiane, que está em casa, apavorada, até hoje com marcas das facadas que ela recebeu e com medo
diante dessa possibilidade deste homem ser solto? Porque, infelizmente, a gente sabe que, sendo solto, a estatística mostra que eles voltam para terminar o que prometeram ou o que tentaram.